Vocês já devem saber que 2022 é ano de Copa do Mundo e os estádios construídos para esse evento sempre chamam a atenção. Meu nome é Fernando Figueiredo e essa é uma playlist sobre os estádios da Copa do Catar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua opinião aí nos comentários. O Catar, que é sede da Copa do Mundo de Futebol de 2022, é um pequeno país do Golfo Pérsico, uma península vizinha à Arábia Saudita que possui elevadas temperaturas, e é exatamente por esse motivo que, pela primeira vez na história da competição, uma Copa do Mundo não será realizada no meio do ano, mas sim no final, especificamente nos meses de novembro e de dezembro, onde o clima na região é mais ameno. Serão 64 partidas disputadas em 8 estádios distribuídos em 5 cidades diferentes naquele país. E o que também chama a atenção é que essa será a Copa mais compacta em termos de distância entre os estádios, pois o Catar é um país que possui pouco mais de 3 milhões de habitantes e uma pequena extensão territorial, cerca de 11.437 km². E só para se ter noção, isso é equivalente a um pouco mais da metade de Sergipe, o estado com menor área do Brasil. E para completar, a maior parte do país, a maior parte do Catar é um deserto, onde a concentração da população está na zona costeira, justamente os locais que serão os estádios e que o tornam ainda mais próximos uns dos outros. Em decorrência disso, a maior distância entre os estádios da Copa do Mundo será de 50 km, um percurso parecido ao feito entre a Arena Barueri e o Estádio do Corinthians na região metropolitana de São Paulo, um deslocamento que algumas pessoas no Brasil fazem diariamente para chegar a seus trabalhos. E essa será a zona de fluxo das equipes e também dos torcedores, coisa muito diferente do que houve em 2014 na Copa do Mundo realizada aqui no Brasil, por exemplo, que a Arena da Amazônia em Manaus fica a mais de 2.000 quilômetros do Beira-Rio, em Porto Alegre. Assim, no Catar, a logística dos estádios será facilitada pelas distâncias reduzidas entre eles. Além disso, como são estádios muito próximos, após a Copa do Mundo, alguns serão desmontados, pois não haverá mais demanda para eles. Então, nós iremos conhecer as 8 estruturas dos estádios da Copa de 2022 no Catar. O primeiro estádio da nossa lista é o Ras Abu Aboud. E claro que a pronúncia em árabe é um pouco diferente, né, pessoal? E ele é chamado também de Estádio 974, que é o código telefônico do Catar e também representa a quantidade exata de containers que foram utilizados para construí-lo. Isso mesmo, ele foi construído com containers e isso se deve porque o tema das obras para a Copa é sustentabilidade. Então, esse estádio é um dos que serão desmontados completamente após o fim da Copa e seus elementos serão reutilizados em obras menores no próprio Catar e também doados para países mais pobres e subdesenvolvidos. Essa obra de fato é marcante, é o primeiro estádio da história das Copas do Mundo totalmente removível. Os containers o tornam uma estrutura modular. A equipe de engenharia também projetou as peças que combinavam distribuição modular com conectividade em um sistema que é chamado Plug and Play. Isso porque uma parte integrante do projeto era que a estrutura fosse desmontada com a mesma facilidade que ela foi erguida. Outro fator importante do projeto é que, ao contrário dos outros estádios construídos para a Copa do Mundo do Catar, o estádio 974 não tem ar-condicionado. Em vez disso, o projeto permite uma ventilação natural através de suas lacunas em sua estrutura e os espaços entre os assentos, com brisas entrando devido à sua grande proximidade com o mar. O estádio 974 terá capacidade para 40 mil pessoas, estando localizado na zona leste da capital Doha, nas margens do Golfo, muito próximo ao mar, e ele será ligado ao resto do país pela linha nacional do metrô, facilitando o tráfego das pessoas. Na Copa do Mundo, irá sediar 7 partidas, 6 nas fases de grupo e uma nas oitavas de final. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma obra fantástica. Inclusive, o projeto já recebeu o certificado 5 estrelas do Sistema de Avaliação de Sustentabilidade Global com seu projeto e construção, onde 5 estrelas é a avaliação máxima. E aí, o que vocês acharam do estádio 974, construído a partir de reaproveitamento de contêineres? Uma obra incrível, né? E não se esqueça de deixar aqui a sua opinião sobre essa obra, além, claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para difundir e divulgar de uma forma mais fácil o nosso trabalho. Um estádio em formato de tenda. Você já imaginou algo assim? E hoje nós iremos conhecer e também entender o estádio Al Bayt no Catar, que além de ser uma das obras mais espetaculares construídas para esse evento, será o estádio de abertura da Copa do Mundo, além de receber outras 8 partidas depois da abertura, chegando até a fase das semifinais da Copa do Catar. Uma obra que não parece ser de outro planeta, porque seu formato é típico de construções do deserto aqui da Terra. Isso mesmo, o estádio tem o formato de uma tenda, que simboliza o Beit al-Shar, moradas temporárias que eram tradicionalmente usadas por povos nômades em toda a região dos desertos árabes, e especificamente onde hoje é o Catar. A estrutura dessa obra tem paredes externas e telhados pontiagudos de cada um dos cantos ao redor do campo de futebol.
Essas armações foram cobertas por uma membrana de fibra de vidro tecida do material politetrafluoetileno, material que a equipe de engenharia projetou para resistir às cargas que a obra receberá e também criar esse formato de tenda para representar justamente os povos nômades da região que utilizam essas residências voláteis para habitar a região de deserto. Esse estádio ainda possui o teto retrátil, que conecta as 4 arquibancadas quando o estádio está fechado. Tem um sistema de ar-condicionado que, junto com a sombra causada por sua própria estrutura, ajudam a dar uma temperatura confortável para os usuários. Inclusive, todos os estádios da Copa do Mundo terão um sistema de refrigeração artificial, com exceção de um, que é o estádio 974, que você pode inclusive conferir um vídeo sobre ele aqui no canal, e o link está na descrição. Aproveita para deixar sua opinião lá, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar as notificações. Claro, sua opinião é muito importante aqui para continuar produzindo conteúdo. Esse teto retrátil que foi falado anteriormente do Estádio Albeite, ao final da competição será desmontado e doado para países mais pobres montarem estruturas esportivas em seus próprios territórios, tendo assim essa obra, além do simbolismo, das características dos povos que habitavam os desertos e moravam em tendas, uma prática dessas próprias tendas nômades realmente, que é de serem montadas e desmontadas, possibilitando essa estrutura em locais distintos. Imagine uma obra em formato de chapéu, que é vizinho ao aeroporto internacional, que foi construído para ser a primeira impressão de quem visita um país. Nós estamos falando do Catar. E hoje nós iremos entender a obra do estádio Al Thumama, no Catar. Esse estádio é uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol de 2022, que acontecerá em novembro. Esse estádio é composto por um círculo perfeito de 240 metros de diâmetro, que foi inspirado no gafia, um chapéu tradicional usado por homens e meninos em todo o Oriente Médio, que tem o simbolismo de independência. E na cultura regional, usam esse chapéu os adolescentes que estão se tornando homens no Catar. Além disso, o nome Al Thumama é uma árvore típica da região e representa justamente essa temática ambiental que as obras da Copa do Mundo de 2022 possuem, um viés ligado à ecologia. O entorno da obra é todo urbanizado com árvores e com um moderno sistema de reaproveitamento das águas que são utilizadas no estádio, algo que faz alusão ao próprio Catar, onde grande parte de seu território é deserto e possui uma pequena quantidade de água. São 50 mil metros quadrados de um parque público que cerca toda a área externa do estádio. A princípio, em seu projeto original, o estádio Al Thumama seria o primeiro estádio subterrâneo do mundo, e é uma pena isso não ter sido executado. A FIFA não concordou com esse projeto porque fugia de seus padrões para a realização da Copa. Uma pena, né? Mas, apesar desse detalhe, esse estádio não deixa de ser uma obra incrível e de chamar a atenção por sua beleza e por sua capacidade de engenharia. Ele tem capacidade para 40 mil lugares e a equipe de engenharia montou uma tecnologia de refrigeração onde o ar gelado sai do chão no meio das arquibancadas e pode deixar o estádio a 18 graus Celsius se estiver muito quente. Ele possui ainda uma área construída de 115 mil metros quadrados. Lembrando que essa área construída representa a edificação em si, onde não leva em conta o entorno do estádio. Essa é uma obra que tem uma altura de 43 metros, o que impressiona para estádios de futebol, e fizeram parte dela, para sua construção, 22 mil trabalhadores. Esse tema, inclusive, é bastante polêmico. O estádio tem cerca de 38.400 metros quadrados só de alvenaria, 50 mil metros cúbicos de concreto e 2.285 toneladas de aço. E esses números são impressionantes. A iluminação noturna, com as fendas que dão aparência de renda ao design do estádio, e ainda os assentos das arquibancadas em verde, vermelho e branco, que são as cores do Catar, todos esses fatores juntos tornam essa obra realmente incrível. Esse estádio, o Al Thumama, tem grande importância para os habitantes do Catar, porque na elaboração do projeto participaram só pessoas nascidas no próprio país. Então ele ganhou as características da região, ganhou as características do país e também a importância local. Além disso, esse estádio fica vizinho ao aeroporto internacional da capital do Catar, Doha, e por isso é uma das primeiras visões para os turistas que chegam ao local. Imagine isso na Copa do Mundo, onde essa visitação é expandida para as pessoas, claro, que irão assistir os eventos, irão assistir os jogos e terão esse estádio como uma das primeiras visões ao chegar no Catar. A obra que falaremos nesse vídeo é a que traz a arquitetura mais moderna entre os 8 estádios da Copa. Além disso, ele foi inspirado nos barcos de pesca do Catar.
e hoje nós falaremos e vamos entender a obra do estádio Al Janoub, um estádio, como eu disse, inspirado nos barcos de pesca do Catar, que eram utilizados para pescar ostra e peixes naquela região do Golfo Pérsico. O Al Janoub fica na cidade de Al Akra. Inclusive, o estádio tinha o mesmo nome da cidade até a sua total reforma para a Copa do Mundo de 2022. Al Akra é uma cidade relativamente pequena do Catar, com aproximadamente 100 mil habitantes. Porém, é uma das regiões mais antigas a serem habitadas no país, isso porque é um valioso centro de mergulho e pesca de pérolas, o que tornou a região próspera tanto por conta da venda das pérolas quanto pelo turismo da região, que inclusive esses dois fatores, o turismo e a pesca de pérolas, compuseram a base da economia do Catar até o impulsionamento global do petróleo, o que fez com que mudasse a matriz financeira do país e aumentasse a prosperidade daquela região por conta da grande demanda de petróleo em todo o mundo. Essa obra apresenta um design pós-modernista e neofuturista curvilíneo. E o que será que significa isso? Em termos didáticos, isso significa que seu formato é ondulado e foi construído com materiais modernos que inspiram a tecnologia, que foge dos tradicionais aspectos de concreto, de aço, etc., que estamos acostumados a ver em estruturas convencionais. A aparência do telhado desse estádio foi inspirada nas velas dos tradicionais barcos draus, usados por mergulhadores de pérolas da região. A parte interna do estádio se parece com o casco de um navio e as arquibancadas simulam as ondas do mar. Então, esse estádio é todo inspirado nessa região, juntando os elementos que compõem essa parte do Catar. E como vocês podem observar na imagem, é uma obra que parece de fato um filme de ficção e impressiona realmente por sua modernidade e pela composição de seus elementos futuristas. Mas além disso, outro tema que precisamos falar e que chamou a atenção dessa obra foi que ele esteve em meio a algumas polêmicas. Por exemplo, com relação a seu formato, por ser futurista, que é inspirado, como disse anteriormente, no casco de barcos típicos do Catar, esse formato foi acusado de se parecer com as partes íntimas das mulheres, o que gerou, obviamente, uma enorme confusão e que você pode observar a imagem e tirar suas conclusões se de fato parece. Um estádio na entrada do deserto e que tem o formato de dunas. O estádio Ahmad Bin Ali está localizado na cidade de Al Rayyan, que fica na parte central do país e tem uma população de aproximadamente 700 mil habitantes. Essa cidade faz divisa com a capital Doha, ficando a somente 7 km de distância uma da outra, sendo separadas por uma avenida apenas. São ainda ligadas por um moderno sistema de metrô que foi construído para melhorar a acessibilidade na Copa do Mundo. Essa obra, esse estádio, representa justamente o deserto do Catar, e por conta disso seu formato representa as dunas de areia desses ditos desertos do Catar. Aqui no Brasil, inclusive, também temos um estádio que se assemelha a dunas e foi projetado nesse sentido. É o estádio Arena das Dunas, que fica na capital do Rio Grande do Norte, Natal, e que foi construído para ser sede também de uma Copa do Mundo, só que de 2014. O estádio Ahmad Bin Ali foi inaugurado em 2003 para ser o estádio principal do time da cidade, o Rayyan Sports Clube. Porém, por conta da Copa do Mundo, em 2015, ele foi demolido para ser reconstruído e ficar a atual sede da Copa do Mundo. E só para se ter ideia, nesse estádio foram gastos aproximadamente 200 milhões de dólares e em 2020 o estádio foi reaberto. Imagine só um estádio de futebol com capacidade para mais de 40 mil pessoas, construído dentro de um complexo educacional. Isso foi feito no Catar para a Copa do Mundo de 2022. Sem dúvidas, essa é a obra mais preciosa da Copa do Mundo de 2022 no Catar, pelo menos em seu formato, pois esse estádio foi construído para representar um diamante lapidado, e é isso que sua fachada representa. Um diamante irregular, que muda de cor conforme os raios de sol batem nele, além de ser todo coberto por luzes, que fazem com que os raios se mostrem em diferentes tons também durante a noite. Ele está situado em uma área enorme, conhecida internacionalmente como um oásis acadêmico, por ficar perto de desertos e abrigar instituições de ensino dos mais variados níveis. Com um total de 9 faculdades estrangeiras, além de 11 escolas e mais de 8 mil estudantes frequentando o local, foi esse o ambiente que essa obra foi executada, e é exatamente por isso que o nome do estádio é esse, Cidade da Educação. Lá já existe um centro de pesquisas sobre cavalos, campos de golfe, quadras de basquete e a Biblioteca Nacional do país, e agora possui um estádio de futebol em formato de diamante, e justamente por isso ele é chamado comumente de Joia do Deserto.
um estádio marcante, que é o mais antigo do país, o mais antigo do Catar, e que foi construído para receber o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, na época do seu auge esportivo. Que é o estádio mais antigo do Catar, foi palco de várias reformas e é um dos estádios mais importantes da Copa do Mundo de 2022. Antes de prosseguir, não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua opinião nos comentários e ativar as notificações para continuar acompanhando os vídeos aqui do canal. O Estádio Internacional Khalifa foi construído no ano de 1976. É um marco da tradicionalidade do país em meio às modernas arenas do Mundial. Ele, de fato, é o único que se diferencia nesse sentido, por ser um estádio parecido com os clássicos estádios do mundo todo. Ele é o mais antigo dos estádios da Copa e foi o primeiro a ser inaugurado para esse evento. Isso muito devido à sua reforma. Os outros estádios ou foram planejados para a Copa ou foram demolidos e feitos a partir do zero. Mesmo ele sendo o estádio mais antigo da Copa, conta com eficientes e atuais sistemas de refrigeração e possui um alto padrão de conforto para os usuários do local. Esse estádio é o único que não possui formato de nada específico. Ele próprio é símbolo para o Catar por conta de sua história e sua tradição. Por ser tão tradicional no país e receber os jogos mais importantes do Catar, esse é o único estádio que não sofrerá alterações após o fim do torneio. Manterá a mesma capacidade de público e os mesmos padrões após a competição. Inclusive, o estádio já conta com um dos melhores complexos para competições de atletismo do mundo e um parque amplo para proporcionar lazer e diversão para as pessoas que frequentam o local. O maior estádio da Copa do Mundo, com capacidade para mais de 80 mil pessoas e que foi construído ao mesmo tempo da cidade onde ele fica. Esse estádio tem capacidade para mais de 80 mil pessoas e será desligado depois da Copa do Mundo, onde funcionará outros estabelecimentos. Além disso, a cidade de Lusail também foi feita junto com o estádio. É uma cidade completamente nova, criada para desafogar a capital Doha. Esse é o maior estádio da Copa, palco da final da competição e o mais icônico entre os 8 estádios que são sedes do evento. Incrivelmente, fica dentro de uma nova cidade que começou a ser construída junto com as obras desse estádio, que inclusive possui o mesmo nome. A cidade, situada a mais ou menos 20 quilômetros da capital Doha, Lusail foi durante décadas uma vila isolada no meio do deserto, mas agora faz parte de um projeto ousado de modernização que passa pelo esporte. Inclusive, deixa aí nos comentários se você quer um vídeo sobre a construção dessa inovadora cidade, a cidade de Lusail. A nova cidade, erguida do zero para desafogar Doha, a capital do Catar, terá uma população entre 200 e 450 mil pessoas e uma série de inovações como táxi aquático e dutos subterrâneos de refrigeração para conter o forte calor do deserto do Catar. A obra desse estádio tem uma arquitetura futurista, possui uma forma que se assemelha a tigelas de tâmaras de ouro, que são típicas do Catar, e sua cor dourada, que representa além do ouro, obviamente dessas tigelas, também se assemelham aos fanars, que são lampiões ou lanternas usadas na região e simbolizam um pouco da cultura do Catar. Após o fim da Copa do Mundo, o estádio de Lusail manterá sua forma, mas deixará de ser estádio de futebol. Isso mesmo, suas arquibancadas serão doadas para países mais pobres e suas modernas instalações de reaproveitamento de água e de produção de energia solar serão usados para urbanizar praças, escolas, moradias e locais de convívio social, que serão em breve o que hoje é o maior estádio da Copa do Mundo de Futebol de 2022. Esse foi o último vídeo dessa série. Não deixe de assistir os demais. O link se encontra aqui na descrição de todos os estádios da Copa do Mundo do Catar. São 8 estádios no total e cada um deles, sem dúvidas, possuem características incríveis dessa Copa, que é a mais moderna da história. E não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de deixar sua opinião aqui nos comentários e de nos acompanhar, porque toda semana teremos vídeos novos.